Como eu tinha dito na aula anterior, a gente finalizou o bloco inicial em que o foco era a recursão, e a gente viu vários problemas, alguns mais difíceis, outros mais fáceis, para exercitar essa ideia de como resolver um problema a partir da solução de instâncias menores, né, de problemas menores do mesmo tipo. Agora a gente vai ter uma aula focada em busca. Busca é um problema muito importante na computação, ele vai ser recorrente para a gente, tá? Tanto nesse curso quanto em outros, porque é muito comum quando você tem um grande volume de dados, que você queira encontrar algum elemento daquele conjunto de dados. Mas, por conta disso, ele vai aparecer em diferentes contextos. A gente vai ver hoje, num primeiro contexto, que eu diria que é o mais simples, que é quando eu tenho elementos num vetor. Tá? Então, nenhuma estrutura de dados mais sofisticada, nenhum tipo de busca mais desafiadora, é a busca básica aqui. E a gente vai começar pelo algoritmo de busca sequencial, ou melhor dizendo, por algoritmos de busca sequencial. Então, vamos começar com essas ideias aqui. Quando eu tenho um vetorzinho aqui com n elementos, tá? Isso é bem comum, a gente começar nossos problemas aqui recebendo como entrada um vetor que vai de 0 até n-1. Podiam ser quaisquer elementos, de novo, vamos pensar que são inteiros só para facilitar, mas a princípio podia ser qualquer um. E, além de eu ter esses elementos aqui, eu tenho um certo elemento x que me é dado, e a dúvida é, onde ele está? Né? Qual posição desse vetor que ele está, se é que ele está lá, né? Talvez ele não esteja, mas se ele estiver lá, eu quero saber a posição. Então, essa é a ideia básica da busca. Eu vou começar, estranhamente, vocês vão ver, apresentando um algoritmo iterativo. Mas como a gente fez com o Máximo na última aula, vocês vão ver que assim, daria para ser um bom exercício pensar como atacar esse problema de modo recursivo. Mas eu vou começar dessa vez com o algoritmo iterativo, deixa essa ideia de como reduzir esse problema e atacar de modo recursivo como um extra para vocês pensarem depois. Tá? Então, qual que vai ser a ideia básica nossa aqui? Bem, eu vou percorrer esse vetor, tá? A princípio da esquerda para a direita, né, dos menores para os maiores, tentando identificar em cada posição se eu encontro o elemento x. Tá? Então, vamos começar aqui bem básico, um algoritmo bem simples. Eu prometo que vão ter ideias mais espertas e interessantes nessa aula, tá? A gente vai começar do básico, mas a gente não vai ficar nisso por muito tempo. Mas vamos nessa, então, busca sequencial. Aqui, o nosso pseudocódigo, recebo um vetorzinho v de tamanho n. E o que eu quero fazer? Bem, eu tenho aqui o meu iterador i auxiliar, e eu vou fazer um laço para ir percorrendo e testando as posições desse vetor. Então a ideia é percorrer todo o vetor, o i começa em 0, ele vai percorrer enquanto ele estiver dentro do vetor. Então a condição desse while aqui, desse laço, é que o i seja menor do que n. Só que eu vou colocar uma outra condição aqui. Eu vou continuar nesse laço enquanto o i for menor do que n, e, até aparecer maiúsculo para destacar aqui, olha, que é um e lógico, e continuo enquanto o i menor do que n, e vi diferente de x. Então vejam que aqui eu tenho a primeira condição do meu laço, ela é uma condição de parada clássica, digamos assim, porque ela quer saber se eu ainda estou dentro do vetor. É basicamente isso. Pode perguntar. O x não tem que estar dentro da... Perfeito, esqueci. De fato, para que a busca faça sentido, um dos parâmetros tem que ser o x. Acho que eu devia estar com a assinatura do Máximo na cabeça e acabei me confundindo. Mas de fato ele devia estar ali sim. Então, esse aqui é o meu enquanto. Esse primeiro, como eu falei, é só uma condição para saber se eu estou dentro do vetor, né? Eu não quero só uma posição inválida de memória ali. A segunda condição já é mais interessante, né? Ela está dizendo, olha, continua enquanto não encontrar. Basicamente é isso que ela está dizendo, né? Continua avançando no vetor enquanto o cara que você está apontando no i for diferente de x. E o que vai ter dentro do laço? De modo muito anticlimático, vai ter só um i++ aqui, né? Um incremento do meu índice.
Tá? Esse algoritmo, de modo muito elegante, ele já, tudo que ele tem que testar, que é relevante testar, já está aqui, né? Tanto a condição de contorno, quanto saber se ele encontrou. Então, quando ele sai daqui, tá? Ele saiu desse laço, ele verifica, olha, se I for menor do que N, ele vem aqui e fala, devolva I. Caso contrário, devolva menos 1. E aqui eu quero pausar um instante para destacar algumas coisas básicas que são boas a gente discutir em algoritmos simples, assim, problemas simples, que a gente leva depois para casos mais complicados. Não é incomum, gente, que no meio de outros problemas que vocês estão lidando, vocês tenham algo desse tipo. Olha, eu estou percorrendo ali um laço, um vetor, um laço está percorrendo um vetor para identificar as posições, e assim, muito comum, um aluno, quando você pede para fazer isso, é muito comum que a mão até coça para colocar umas 2, 3 variáveis de flag ali. Tá? Por quê? Porque parece que quando você vai fazer um laço desse, não tem jeito de você saber o que está acontecendo, se você achou ou não o elemento, se você não escrever assim, uma variável de flag, achei, e ela começa valendo 0, e quando você encontra, você seta ela para 1. Já fizeram coisa parecida? Então, resistam ao desespero de usar flags, tá? Elas poluem muito o código, pode ter situação em que é conveniente, que vai ficar muito mais complicado fazer sem elas, mas muitas vezes a informação já está lá e a gente vai tão direto nessa ideia fixa aí que a gente não percebe. É o caso aqui, por quê? Porque se eu estou percorrendo um vetor, e isso é muito comum de acontecer, estou percorrendo um vetor e eu tenho uma flag, né? Imagina que eu estou fazendo desse jeito, tem uma flag para identificar que eu encontrei, achei, ela seta para 1 e daí eu dou um break, saio do laço e tal. Gente, se você identificou, achou e saiu do laço, quer dizer que você saiu do laço antes do I chegar no fim do vetor. Então a sua flag já está aqui, ó. Só o fato de que aquele índice é menor do que o tamanho do vetor já está te dizendo, você encontrou. Porque se você não tivesse encontrado, você tinha saído com a igualdade. Você tinha saído quando I era igual a N. Tá? Então não está errado um algoritmo que usa flag, não é isso. Mas só uma dica de programação geral para os seus códigos ficarem menos poluídos e tal. Às vezes a informação já está lá, você já tem toda a informação na variável que você já está usando, que é o seu iterador. E você acha que precisa de uma outra, né? Mas às vezes não precisa, às vezes fica mais limpo. Só verificar, olha, o meu iterador, ele é igual a N? Pô, se ele for, quer dizer que eu fui até o final. Então eu não achei. Se ele saiu antes, então eu achei. Só isso. Tá? Essa é uma observação. A outra é que nesse caso eu convencionei, tá? E aí depende da convenção de onde você vai usar isso aqui. Eu convencionei que quando eu não encontro eu devolvo menos 1. Tá? Mas pensando de modo mais abrangente no algoritmo, quando eu não encontro, eu devia devolver que eu não encontrei. Nesse caso foi conveniente colocar menos 1, porque eu estou trabalhando num vetor cujas posições vão de 0 até n menos 1. Tem posição menos 1? Não tem, né? Então, claramente, nesse caso, é uma posição inválida. Mas não tem nada de especial com o menos 1. É só que, nesse caso, como não tem risco de eu confundir o menos 1 com uma resposta válida, eu estou usando ele como coringa para me dizer, olha, não achei. Então, é só uma indicação. Às vezes tem uma outra função que menos 1 é um dos valores que o que eu estou buscando pode ter. E daí você não poderia usar ela, você teria que fazer algum outro jeito, ter um parâmetro auxiliar, algum outro jeito para dizer se você encontrou ou não. Né? Inclusive, mesmo essa escolha minha de devolver o menos 1, tem seus prós e contras, a gente já vai discutir isso de acordo com o que a gente gostaria, né? do que a gente espera conseguir ali. Mas, antes disso, deixa eu comentar aqui sobre variações. Né? Então, eu gosto mais de fazer a primeira versão desse algoritmo desse jeito, que eu acho que ela é a mais intuitiva, mas tem uma versão particularmente elegante. Isso é só uma curiosidade, é só polimento de código, tá? É o que eu vou falar. Não fiquem com neura de fazer o código da melhor forma, é só uma curiosidade. Tem uma versão particularmente elegante que eu começo com I igual a N menos 1, e a condição aqui é enquanto I for maior do que 0 e eu vou decrementando o I. Por que ela é mais elegante? Tá? Ela vai ter aquela diferença parecida com o máximo
que a gente viu, que se eu tiver várias cópias do x, essa aqui encontra a cópia mais à esquerda, a outra encontra a cópia mais à direita. Mas nem é isso que eu ia destacar dessa vez. Ela é mais elegante porque, nesse caso, qual é o valor de i quando eu não encontrei? Nesse algoritmo aqui, qual que é o valor de i quando eu não encontro? É n. E se eu for decrementando e a minha condição de parada for enquanto i for maior ou igual a 0? Qual que é o valor de i quando eu saio do laço sem encontrar? Menos 1. Então eu posso remover esse laço e só devolvo o i. Ponto. Se eu encontrei o i vai ser uma posição válida, senão ele já vai ser menos 1 mesmo. Tá? Mas como eu falei, é só um polimento de código, tá? É só uma graça, assim. Não é um algoritmo significativamente melhor do que esse. Não é isso que vai pesar no custo do algoritmo, né? O grosso do custo do algoritmo está aqui. Então é só uma curiosidade para vocês saberem. Mas, ok, falado isso, eu costumo dizer que algoritmo iterativo, análise de eficiência é mais fácil, análise de corretude é mais trabalhosa. Vamos começar com a de eficiência. Qual que é a eficiência de tempo desse algoritmo? O custo principal está no laço, né? Quantas iterações esse laço vai realizar? No pior caso, da ordem de n. Então, esse algoritmo custa da ordem de n no pior caso. No melhor caso, ele pode dar sorte, logo de cara, encontrar o elemento e sair. Né? Então esse algoritmo não necessariamente vai custar tudo isso, mas no pior caso ele percorre o vetor inteiro. Beleza? Custo de memória, né? Eficiência de espaço, eficiência de memória adicional. Ele é o mesmo caso lá do máximo que a gente discutiu. Né? Eu tenho variáveis auxiliares, tá? Mas eu não tenho nenhuma variável auxiliar de tamanho proporcional aos parâmetros da entrada. Se o vetor de entrada tem tamanho 1000, milhão, bilhão, o tamanho das minhas variáveis não muda. Eu continuo tendo um iterador, né? Continuo tendo basicamente um iterador nesse caso, né? Então, custo adicional de memória constante em relação à entrada. Gasta alguns trocados de memória ali, não é nada significativo. Tá claro? Tudo bem isso, gente? Tá legal. Então, essa é a parte mais fácil. Vamos aproveitar para falar da corretude desse algoritmo, porque a gente tem que aproveitar para exercitar essa ideia do invariante de laço e tal, quando a gente tem um algoritmo simples, porque depois a coisa fica complicada, né? Daí fica mais difícil a gente entender. Então, vamos lá. Aquela pergunta que eu joguei da última vez para vocês, tentem responder de novo a mesma coisa. O que esse algoritmo garante a cada iteração? Né? Quer dizer, se passou uma nova iteração, o que ele garante? O que a cada nova iteração ele está garantindo como sendo verdade? Que ele não achou. E ele não achou onde? Porque não pode ser no vetor inteiro, né? Medir? Então, ele não achou no V de i na iteração atual. Mas o acumulado dele, como ele percorre o vetor do início para o fim, o que ele garante é que ele não achou até aquela posição. É um pouco mais forte. Tá? Então percebam, numa certa iteração ele vai verificar aqui, né, se ele entrar naquela iteração, porque ele não achou na posição atual. Mas como ele começa com i igual a 0, e o vetor não está mudando, o que ele está garantindo de modo mais forte, ali, o invariante dele, é que o prefixo do vetor não tem o i. Não tem o x, perdão. Tá? Então aqui vem o nosso chute do invariante de laço. Eu digo chute porque a gente vai verificar depois se ele vale certinho, né? Mas o nosso invariante de laço aqui é que x não pertence ao subvetor que vai de v da posição 0 até i menos 1. Então quer dizer até o que foi, o i menos 1 é importante porque a ideia é até o que foi explorado na iteração anterior, né? Esse invariante, a gente sempre pensa nele no início de cada iteração. Tá? Então, estou pensando no início da iteração antes dele checar as condições. Né? Então, quando vai começar a iteração, o i foi incrementado, vai começar a próxima iteração, antes de testar, é aquilo lá que está garantindo, que o início do vetor, visualmente, às vezes ajuda, né? Então a gente coloca aqui, olha, se o meu algoritmo está aqui com o i vai indo para a direita, né? O que eu garanto é que, olha, se o i chegou até aqui, o x não pode estar aqui, ó. Não tem x aqui. Todo mundo ali é diferente de x. Faz sentido?
Então é essa a ideia, é isso que eu estou garantindo ali, testando uma posição por vez, eu estou crescendo esse pedaço em que eu garanto que não tem o x. É isso que eu estou fazendo. Então esse é meu invariante de laço principal ali, x não pertence a V0 e menos 1. Vamos ver, né, se ele parece um bom chute, mas vamos ver se ele sustenta mesmo, né? Então no caso base, esse caso base costumam me olhar feio. Vamos ver se vocês vão me olhar feio nesse caso base. No caso base, a gente tem I igual a 0. Quando I é igual a 0, V0 ponto I menos 1 é igual a V0 ponto menos 1, né? 0 menos 1 vai dar menos 1. Isso aqui, a princípio a gente olha e fala, mas que coisa esquisita, o que é isso? Tá? Do jeito que a gente convencionou o subvetor aqui, isso é o limite esquerdo e isso é o limite direito. Tá? Não pode inverter, não posso andar no vetor ao contrário. Esse é o limite mais à esquerda e esse é o limite mais à direita. Se o limite mais à direita está antes do esquerdo, isso aqui é vazio. Isso é importante de entender. Normalmente nessa passagem as pessoas me olham meio torto. Tá? Mas é isso, se eu tenho um subvetor que o limite da direita não empata sequer com o da esquerda, quer dizer que não tem ninguém nesse vetor. Alguma dúvida? Sim. Diga. Eu começo com I igual a 0, que é o caso base, e aí eu testo V0, que existe. Não, tudo bem, mas eu estou antes do primeiro teste. Eu estou no início da primeira iteração antes de eu fazer qualquer coisa. Eu entrei no laço, parei aqui, antes de testar. Normalmente a gente fala que eu parei aqui, né? Mas como a condição está lá, eu parei, estou aqui no começo da primeira iteração. Está tudo setado, mas eu ainda não fiz nenhum teste. Ok? Tá? Então, temos aqui I igual a 0, e nesse caso o vetor é vazio. Como o vetor é vazio e a condição aqui do invariante de laço é que x não pertença ao subvetor, me digam, algum elemento pertence ao conjunto vazio? Então é trivialmente verdade. As pessoas às vezes se sentem roubadas quando a gente mostra esse caso base, mas está correto, é isso mesmo. Tá? Esse caso base ele funciona, né? No início está valendo a propriedade, porque a propriedade diz respeito a um elemento não pertencer a um certo conjunto. Se aquele conjunto não tem nenhum elemento, está valendo. Tudo bem? Bom, se passamos dessa parte, acho que o passo não é onde a gente sofre tanto. Tá legal, então caso base tá bom. Deixa eu pegar uma outra cor aqui só para ficar mais organizado ali. Então, esse é o invariante que a gente propôs. Isso aqui foi a argumentação do caso base. A nossa hipótese de indução, só para formalizar, é repeteco, mas é que o invariante vale no início da iésima iteração, ou seja, x não pertence a V0 e menos 1. Né? Lembrando, o início que eu estou pensando é bem aqui, né? Eu não testei ainda as condições. Tá? Então, x não pertence a V0 e menos 1. Daí vamos fazer o passo. Vamos supor que a gente entrou nessa iteração. Né? Que eu poderia não ter entrado. Tá? Vocês podiam argumentar isso. De fato, tem dois jeitos diferentes de não ter entrado, mas para fazer a análise um pouco mais simples, eu vou supor que eu entrei. Tá? Então, se eu entrei, o que eu sei? Eu sei que VI é diferente de x. Então, olha só, x não pertence a esse pedaço que vai de 0 até i menos 1, ou seja, todo mundo aqui é diferente do x. Mas o cara da iésima posição também é diferente do x. Juntando esses dois, eu tenho que x não pertence a V0 i. Correto? Se não pertence a todo mundo até a posição i menos 1 e não pertence à iésima posição, não pertence a todo mundo de 0 até i. Ok? Daí, só para mostrar que o invariante vai valer no início da próxima iteração, a gente tem isso aqui, né? O i é incrementado. Quer dizer, do jeito que eu gosto de fazer, o i', né, que é o próximo i, vai ser igual a i mais 1. Daí, juntando essas duas coisas, vou até colocar com a outra cor aqui. Juntando essas duas coisas, a gente tem que, então, x, no início da próxima iteração, vai ser verdade que x não pertence a V0 e linha menos 1, né, que é o próximo i',
é invariante. Então, ele vale no início da primeira iteração e ele vale de uma iteração para outra. Ele se mantém verdadeiro. Tudo bem? No início de toda iteração, isso está valendo. Isso não vai dar problema, por incrível que pareça, com o fato de que nessa iteração ele pode sair, porque note que eu estou afirmando até o i' menos 1, né? Até o i menos 1. Então eu estou falando, olha, até os caras que eu olhei, até na última iteração, ele não está lá. Daí, a gente tem duas situações. Eu vou fazer... Peraí, antes de eu continuar falando, né? Tudo bem, gente? Tudo mais ou menos? Ok? Ó, então, o que a gente mostrou aqui? A gente mostrou que essa invariante, que de fato, no início de toda iteração do algoritmo, x não pertence ao prefixo, ao pedaço que eu já olhei, né, que vai até a posição i-1. Ah, por que eu já olhei só até o i-1? Porque o i acabou de ser incrementado. Então, eu tinha olhado até o i, mas daí mudou o valor do i, só isso. Tá, então, eu olhei até o i-1. Vamos pensar quando eu saio do laço, o que isso significa? Tem um caso fácil e um caso difícil. Se eu sair do laço por causa dessa condição aqui, nenhum dos casos é difícil, tá, na verdade, mas é que tem um caso que é muito direto. Se eu sair por causa dessa condição, essa condição foi violada, significa que VI é igual a X, certo? Então, eu encontrei, e se eu sair por causa disso, não foi isso que aconteceu. Então, o I é menor do que N e eu estou devolvendo a solução correta. Porque não tinha X. Inclusive, eu posso afirmar mais, né? Eu posso afirmar com certeza que eu estou devolvendo o primeiro X. Não só estou devolvendo um X, mas estou devolvendo o primeiro. Porque senão eu já teria saído antes, né? O meu invariante garante que, olha, todo mundo até a posição i-1 não era X. E daí, na iésima posição, eu encontrei, essa condição foi violada, eu caio fora e devolvo I. Nesse caso, tranquilo. Agora, eu quero garantir que se eu devolver menos 1, eu não estou falando besteira. Ah, como que eu faço isso? Bem, se eu sair para devolver menos 1, é que eu sair por essa condição. Quando I é igual a N, a gente vai lá e só substitui o resultado, né? Se eu estou supondo que o invariante vale no início de toda iteração, daí eu saí por causa do I igual a N. Quanto que ele valia nesse momento da saída? I era igual a N, logo... X não pertence a V0 I menos 1. Esse I é N, N menos 1. Ou seja, X não pertence ao vetor inteiro, está correto devolver menos 1. Tudo bem, gente? Então, a gente já falou da eficiência de tempo, a gente comentou da eficiência de espaço, que ele gasta a memória adicional constante, e a gente provou que ele devolve a coisa correta, né? Que ele sai do laço na primeira vez que ele encontra... Ele sai do laço na primeira vez que ele encontra alguém que é igual a X, e se ele sair do laço por causa dessa condição aqui, quer dizer que, com certeza, todas as posições não têm o X. Tá? Demonstrado. Ok? Um quiz para a gente refletir um pouquinho aqui. Se esse vetor estivesse ordenado, será que eu conseguiria, ainda pensando na busca sequencial, sem nada muito sofisticado, pensando na busca sequencial, se o V estivesse ordenado, os elementos estivessem em ordem, será que eu consigo melhorar esse algoritmo, mudar alguma condição nele, de modo que ele fique mais eficiente? Pode falar. Explicar? Esse menor que... Esse aqui? Na primeira interação do I, ele já vai ser menor que N, já vai devolver I, já vai ser na função. Não. Isso aqui é condição de continuidade. Se I for menor, enquanto I menor do que N, ele continua. Ele não vai sair. Não, esse si está fora do... Esse si está fora do enquanto. O enquanto vai ficar rodando. Esse C aqui, ele é basicamente para eu saber por que eu saí. Note que eu posso ter saído por dois casos, né? Então,
Esse cara aqui é basicamente para eu saber se eu sair por isso, né? Quer dizer, se eu sair porque essa condição foi violada, o I não vai ser menor do que N e eu vou devolver que eu não encontrei. Se eu sair pela outra condição, o I vai ser menor do que N, né? Porque isso aqui ainda estava valendo, e eu vou dizer onde está o cara. Tudo bem? Mas eu vou aproveitar que tinha uma coisa que eu queria comentar, um detalhe de implementação, mas que é um detalhe importante para a gente não fazer bobagem e que eu acabo esquecendo às vezes. Se eu inverter essa ordem aqui, tudo bem ou dá algo errado? Na verdade dá algo errado. Vejam só, nesse enquanto tem duas condições, I menor do que N e VI diferente de X. A beleza do E é que basta um deles ser falso para que eu saia dele, certo? Então quando essa condição que vai ser testada primeiro for falseada, for mostrada falsa, eu já saio do while sem testar a segunda. Por que isso é importante? Porque imaginem que o X não está no vetor. Nesse caso, eu vou chegar incrementando I mais 1, I mais 1, I mais 1, eu vou chegar no I igual a N. No momento que o I for igual a N, do jeito que está aqui, que é o jeito correto, eu vou identificar que I não é menor do que N, vou sair e vou seguir o algoritmo. Beleza. Se tivesse invertido a ordem, quando eu chegasse no I igual a N, eu ia testar esse caso primeiro, eu ia testar essa condição primeiro. E eu posso acessar a enésima posição do vetor? Ela é uma posição válida? Então eu estaria acessando uma posição de memória inválida. Que daí pode ser que por sorte não acontecesse nada, pode ser que desse segmentation fault. Daí meu programa estaria numa situação perigosa ali. Tá? Dependendo do que eu acessasse, porque o que eu estou dizendo é literalmente, eu estaria acessando, deixa eu pegar outra cor para destacar, eu estaria acessando essa posição de memória aqui. Eu não sei o que tem nessa posição de memória. O sistema reservou para mim um vetor de 0 até n-1, foi isso que ele me passou. O que tem aqui? Pode ser um lixo, pode ser um monte de bit zero, pode ser uma posição de memória fora da minha área permitida e daí da segmentation fault, pode ser uma outra variável minha, pode ser que por um azar o meu I está aqui, então pode ser qualquer coisa. Tá? Seria um programa, é um erro que nem sempre na prática ele vai explodir na sua cara, mas é um programa com uma inconsistência. Tá? Sempre primeiro você testa a condição de contorno antes de acessar uma posição, e isso vai ser recorrente em outras estruturas de dados e tal, sempre tomar esse cuidado, tá bom? Então essa ordem aqui de fato é importante. Agora sim, o que eu ia perguntar, o quiz, deixa eu só me lembrar que eu me perdi. Se o vetor fosse ordenado, se eu pudesse afirmar que esse cara aqui está ordenado. Eu separei enquanto X menor ou igual a Y. Exatamente, olha só que interessante. Ao invés de testar só o diferente, eu poderia colocar uma condição mais esperta aqui. Tá? Só, ao invés do diferente. Eu poderia testar, na verdade não é o menor ou igual. Eu continuo enquanto for menor. Tá? Deixa eu deixar o diferente aqui e vou colocar com outra cor. Então uma mudança que daria para fazer, eu quero mais discutir o porquê, os detalhezinhos desse algoritmo tem nas notas de aula e tal, mas eu poderia trocar isso aqui por menor, né? No caso, né, se V ordenado. Né? Então se V ordenado eu poderia trocar isso aqui por menor. Por que isso? Fazer uma afirmação eu acho que vai ficar claro para todo mundo. Imaginem que o meu I aponta para uma posição tal que VI é maior do que X. Tá? Então eu cheguei numa posição aqui que esse cara aqui é maior do que X. Perdão. Se esse cara é maior do que X, ele é diferente de X, né? Isso aí tudo bem. Mas se o vetor está ordenado, esses caras aqui, ó, que eu estou apontando, são o quê? Maiores. Também são maiores, né? Se o vetor está ordenado e esse cara é maior do que X, todo mundo é maior do que X. Faz sentido continuar comparando? Então, se por acaso eu tiver certeza que eu recebi um vetor ordenado, eu tenho mais conhecimento sobre ele para poder bolar meu algoritmo. Eu posso bolar uma busca sequencial, ainda é uma busca sequencial, ainda vai levar tempo ad n no pior caso.
mas ela tenta melhorar o caso médio dela, digamos assim, porque quando ela encontrar o primeiro cara que não é menor, ela para. E daí, por que eu falei que é menor e não menor é igual? Porque quando ela sair, vejam a questão dos invariantes e tal. Quando eu sair dessa busca, o que eu vou saber, tá? Eu não vou fazer tudo de novo, mas o que eu vou saber é que eu vou ter um invariante um pouco mais forte, que ao invés de x não pertence a V0 e menos 1, eu vou poder falar, olha, x é maior do que todo mundo que está de V0 e menos 1. Porque eu continuava enquanto o x fosse menor, né? Perdão, enquanto o x fosse maior, né? Eu trocaria ali. Então, quer dizer, todo mundo por quem eu passei é menor do que eu. E daí, quando eu saio, tem duas opções. Ou eu estou exatamente no x, ou eu estou em alguém maior do que o x. Daí, esse teste aqui não é só para o valor de saída. Esse teste tem que ser melhorado também. Porque antes, se eu saía e o i era menor do que o n, com certeza eu tinha encontrado. Nesse algoritmo melhorado, nesse quesito, pode ser que eu saí, o i é menor do que o n, mas eu estou apontando para um cara, o vi é maior do que eu. Eu saí porque ele não era menor, não porque ele era igual. Então eu tenho que fazer esse teste aqui, eu tenho que colocar se i menor do que n e vi igual a x. Tá? Daí tem que tomar esse cuidado, você mexe lá, tem que mexer aqui também. Mas o ponto é que é uma saída segura, né? Tomando esse cuidado depois. É uma saída segura porque o primeiro cara que não for menor do que o x que eu encontrar no vetor ordenado, de duas uma, ou ele é o x, ou ele já superou o x e eu posso parar a busca. De qualquer forma eu não preciso continuar buscando, né? Ou eu encontrei, ou eu desisto. Tudo bem? Daí, nas notas de aula, eu tenho aqui eu tenho o algoritmo tal, com essas mudanças, e inclusive uma argumentação da corretude dele, tudo, mas eu acho que vai ficar muito maçante, porque fica bem parecido com essa, então eu não vou mostrar de novo aqui, mas se tiverem curiosidade do que muda, tá? É só olhar lá. Vai ser algo parecido com isso que eu falei, né? Ao invés de eu afirmar que x não pertence, simplesmente, como o que eu testo é essa comparação de tamanho, eu vou poder afirmar algo um pouquinho mais forte, né? Eu vou afirmar que todo mundo do começo não só é diferente de x, como é menor. E daí você tira as conclusões a partir daí. Tudo bem, gente? Então, essa variante era mais isso do quiz. Ah, tá legal. Só um instante aqui que tem algo. Tem uma pergunta que eu acho que vale a pena deixar aqui. Então, olha só, eu não fiz o novo código, tá? Mas basicamente, com essa mudança, né, trocando isso aqui por um menor e colocando essa condição mais complexa, né, i menor do que n e vi igual a x, a gente tem esse código um pouco mais esperto. O que eu ia observar é que essa convenção de devolver o menos 1, ela parece fazer muito sentido, e ela faz em muitos aspectos, quando eu só quero fazer a busca, né? Eu quero o elemento em mãos. Então, ou encontra e ele me devolve a posição que o elemento está, ou não encontra e diz que não está. Mas tem um caso, tá? Pelo menos um caso, em que é interessante eu receber a posição em que o elemento estaria. Tá? É um caso em que quando eu não encontro o elemento, ainda assim é legal eu saber onde ele estaria. Pensem, por exemplo, que eu quero inserir ele no vetor. Tá? Então eu vou fazer um desenho que acho que ajuda a entender. Então tem aqui o V. E daí vamos pensar nesse algoritmo ordenado, tá? Porque nesse algoritmo que lida com o vetor ordenado. Porque se o vetor não está ordenado, não existe a posição em que o elemento deveria estar. Podia estar em qualquer lugar, né? Mas se o vetor está ordenado, faz sentido perguntar qual posição o elemento deveria estar. Percebem? Percebem? Por exemplo, aqui. Imagina que eu cheguei até o i aqui, tá? Todo mundo aqui é menor do que x, tá? Todo mundo nesse prefixo é menor do que x, o algoritmo modificado foi rodando, todo mundo que é menor do que x, e todo mundo aqui é maior do que x, não tem igual, todo mundo é maior.
Tá? Vocês concordam que se eu quisesse inserir o x nesse vetor, essa posição aqui é interessante para mim saber, né? Porque eu falo, ó, desloca todo mundo a partir dali e coloca ele ali. Né? A gente não vai falar de inserção hoje, mas é uma questão, mas é uma aplicação interessante para busca, né? Às vezes eu estou buscando para saber onde eu insiro. E daí eu quero saber mesmo que eu não encontro. Tudo bem? A questão ficou clara? Assim, a questão não. A motivação para eu querer saber a posição em que o elemento deveria estar mesmo quando eu não encontro, ficou claro? Porque então, o que eu queria deixar como quiz para vocês, se vocês quiserem a gente pode discutir mais, ou se vocês preferirem pode ficar só como quiz para vocês pensarem depois, olharem nas notas de aula, é o seguinte: como que eu modifico esse algoritmo aqui, já com as coisas em rosa, né, o algoritmo que lida com o vetor ordenado, para que no caso em que ele não encontra, ele devolva a posição que o elemento deve ser inserido, não devolva -1. O que eu tenho que modificar para que ele responda a posição que o elemento deve estar, mesmo que eu não encontrar? Pode falar. Isso tem um problema, né? Eu tenho que ter alguma forma de dizer, ei, essa posição não a localização. Não se preocupa com isso. Tipo, se o elemento estiver lá, você devolve a posição também. Não precisa se preocupar com esse caso. Pode supor que quem vai receber, só para ter ideia, pode supor que quem vai receber aquela posição vai checar para saber se achou ou se é aquela posição de inserção. É só apagar essa segunda parte toda. Se eu apagar essa parte rosa aqui, vamos pensar aqui. Deixa eu apagar com outra coisa só para sacar. Então, vamos ver se a gente consegue raciocinar sobre isso junto. Ó. E aí, você devolve -1, você devolva um elemento a mais. Vamos pensar por que é isso aqui. Eu acho que é esse o raciocínio mesmo. Antes, só para vocês virem juntos, pode perguntar. O vetor ele vai estar ordenado? O vetor vai estar ordenado. Isso, assim, eu acho que eu joguei esse segundo problema meio embolado. Deixando claro, estamos falando do caso em que o vetor está ordenado. Se ele não tivesse ordenado, essa pergunta nem faz sentido, porque não faz sentido falar assim, qual posição que o elemento deveria estar. Num vetor não ordenado, qualquer posição é tão boa quanto qualquer outra. Né? Então o que eu estou pensando eu estou com um vetor ordenado e eu quero devolver, mesmo que eu não encontre o x, eu quero devolver a posição em que ele deveria estar. Né? Que seria essa posição aqui. Supondo todo mundo aqui é menor do que ele, a todo mundo que é maior devolve aquela posição. E a sugestão que você deu foi remover isso aqui. Né? Então, no caso, devolva -1, tem que dizer devolva n. No caso do -1, devolva n. É porque vamos pensar no caso em que eu percorri, vamos juntos aqui, gente, ó. Estou percorrendo o vetor, né? É essa condição que está operando, tá? É o rosa que a gente está trabalhando aqui. Se eu chegar até o final, quer dizer que todo mundo com quem eu me comparei era menor do que eu. Então onde que eu devo inserir o x? Na próxima posição, né? Tipo, se o vetor puder ser estendido. É essa a ideia, né? Então é o n que eu devolvo. Mas se eu sair antes, né, por causa dessa condição aqui, essa condição, note, eu continuo enquanto o VI for menor do que x. Então, quando eu saio desse laço, é porque eu encontrei o primeiro cara maior ou igual a x. Né? Quer dizer que o meu I está exatamente nesse momento, ele está exatamente na transição. Percebe? Pelo invariante mesmo, se eu substituir aqui, deixa eu fazer a mesma mudança, né? Aqui seria o x, não pertence, o x é maior do que todo mundo no prefixo. Esse seria o invariante atualizado, tá? Onde o que eu quero dizer é que eu estou comparando o x com cada elemento, tá? Isso é um abuso de notação, mas o x é maior do que todo mundo ali, esse seria o meu invariante. Tá? Então, no momento que eu saio, eu sei que todo mundo que está até I-1 é menor do que eu. E como eu saí por causa dessa condição, se eu sair por causa dessa condição, o cara que eu estou apontando é maior ou igual que eu. Então é exatamente a iésima posição que eu devo devolver. Faz sentido? Tá, então está correto, né? Eu posso devolver o I.
A única coisa a mais que eu acrescentaria é que notem que se eu sair por causa dessa condição, né, é só eu devolver o I. E se eu sair por causa dessa condição, quanto vale o I? Tá. Então eu posso arrancar tudo isso aqui. Remove tudo isso e só coloca devolva aí. Né? Porque o meu laço, ele opera de um jeito, aí de novo, para se convencer disso, pensar no invariante do laço. Ele opera de um jeito que eu continuo no laço, enquanto todo mundo que está de I-1 para trás é menor do que eu. E quando eu saio do laço, com certeza, eu estou na primeira posição que não é alguém menor do que eu. Pode ser que seja a última posição, pode ser que seja depois da última, né, que seja a enésima, pode ser que seja no meio do vetor, tanto faz. De qualquer forma, é o lugar em que o x deveria estar, se ele fosse inserido. Tá? Pode falar. Fazer esse algoritmo, aí você faria uma flag? Por quê? Eu quero para dizer se eu estou colocando, dizendo se você está devolvendo, se você encontrou ou não. Eu não sei se eu chamaria de flag, mas aí eu poderia ter alguma convenção, algum parâmetro extra no qual eu devolvo a informação, uma informação 0 ou 1, equivalente a uma flag ali, para dizer se eu encontrei ou se eu só estou devolvendo a posição. Aí poderia ser o caso. Porque ele tem que se comunicar com quem chamou ele. Né? Então acho que nesse caso sim. Porque quando eu recebo o I, eu não vou saber o que ele significa. Aí faz sentido.